Algébrica. Introdução. Toda expressão numérica que contém apenas adições, subtrações ou ambas representa uma adição algébrica. Quando uma adição algébrica contém parênteses, precedido do sinal adição, podemos eliminar esses parênteses e o sinal que o precede. Pois bem, o que nós vemos aqui é uma expressão onde nós temos apenas sinais que indicam adição e subtração. Então, nesse caso aqui, essa expressão representa uma adição algébrica. Sempre que numa adição algébrica nós tivermos parênteses, e aqui nós temos os nossos parênteses, quando esse parênteses vier precedido de um sinal de adição, ou seja, antes do parêntese, à esquerda dos parênteses venha um sinal de adição, nós podemos simplesmente eliminar o sinal de adição e eliminar os parênteses. Vejamos como vai ficar. Nesse caso aqui, ficou menos 7, menos 5, mais 4. Ou seja, nós simplesmente vamos eliminar o sinal de adição e os parênteses que vêm depois do sinal de adição. Quando uma adição algébrica contém parênteses precedidos de um sinal de subtração, podemos eliminar esses parênteses e o sinal que os precede, escrevendo cada número do interior dos parênteses com o sinal trocado. Então, nós temos aqui uma expressão que é praticamente igual à expressão anterior. A única diferença é que antes do parênteses temos um sinal de subtração. Quando isso ocorrer, nós vamos poder eliminar os parênteses do mesmo jeito que eliminamos anteriormente. Vamos poder eliminar o sinal que precede os parênteses do mesmo jeito que eliminamos anteriormente. Só que, como esse sinal é um sinal de subtração, os números que estão dentro dos parênteses, eles irão aparecer com os sinais trocados. Vejamos. Note que aqui nós temos o menos 7, né? Ele permanece com o mesmo sinal. Só que o menos 5, ele teve o sinal dele trocado para mais 5. E o mais 4 teve o sinal dele trocado para menos 4. É isso que nós vamos fazer sempre que houver um sinal de subtração antes dos parênteses. Exemplo. Calcule a soma algébrica. Temos essa soma algébrica aqui. Vamos fazer o cálculo então. Solução. Eliminamos os parênteses primeiro. Essa é uma opção. Nós podemos eliminar os parênteses como a gente aprendeu. Vamos ver como é que vai ficar. Vejam que nesse primeiro caso aqui, ó, os parênteses são precedidos de uma adição. Então, esse 9 era negativo, fica negativo. Esse 12 é positivo, fica positivo. É o que a gente chama de jogo do sinal, né? Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Já no segundo caso, como os parênteses são precedidos de um sinal de subtração, os números que estão dentro dos parênteses, eles vão ter os seus sinais trocados. O menos 15 vira mais 15 e o mais 20 vira menos
20. Vamos então prosseguir com a resolução normal. Ó, 20 menos 9, 11. 11 mais 12, 23. 23 mais 15, 38. 38 menos 20, 18. Ok, então temos a resolução do nosso problema. Vamos ver uma outra forma de resolver esse problema. Prosseguindo, efetuamos as operações no interior dos parênteses primeiro, ou seja, vamos aqui efetuar primeiro essas operações dentro desses parênteses que aparecem primeiro e essas operações dentro desses parênteses que aparecem depois, tá bom? Vejamos. Nos primeiros parênteses, sinais diferentes, fica o sinal do maior, que é positivo. E fazemos a subtração. 12 menos 9, 3. Aqui nos parênteses que vem no final, sinais diferentes, ficamos com o sinal do maior, que é positivo. E fazemos a subtração dos valores. 20 menos 15 igual a 5. Agora, nós vamos usar a nossa regra. Gente, esses parênteses aqui, eles são precedidos de um sinal positivo. Então, esse 3 vai continuar com o sinal dele, que é positivo. Já esses parênteses aqui são precedidos de um sinal negativo. Então, esse 5 vai ter o seu sinal trocado, que vai ficar um sinal negativo. Vejamos. Aqui está. Ó, o 3 teve o seu sinal mantido, porque estava precedido de um mais. E o 5 teve o seu sinal trocado, porque estava precedido de um menos. Agora é só efetuar, não é? Essas operações aqui da maneira normal. 20 mais 3, 23. 23 menos 5, 18. Exercício de hoje, questão 5 da página 57. Armando e Bia foram à casa de amigos jogar cartas. Com mais 2 amigos, formaram 2 duplas. A dupla do Armando, dupla A, e a dupla da Bia, dupla B. Vejamos os resultados das primeiras rodadas. Então, aqui temos uma tabela. Nessa tabela, na primeira coluna, nós estamos representando as rodadas. Na segunda coluna, as pontuações de cada dupla. E na terceira coluna, na segunda coluna, a pontuação da dupla A. E na terceira coluna, a pontuação da dupla B. Bem, se nós viermos por linhas, nós vamos ter que na primeira rodada, a dupla A fez menos 150 pontos e a dupla B fez 230. Na segunda rodada, a dupla A fez 300 e a dupla B menos 60. Na terceira rodada, a dupla A fez menos 120 pontos e a dupla B 280. E na quarta e última rodada, a dupla A fez 220 pontos e a dupla B fez menos 70 pontos. Item A. Quantos pontos fez a dupla de Armando? Gente, a dupla de Armando é a dupla A. Então, nós vamos ter que somar todos os números da coluna 2, que é justamente a coluna que tem a pontuação da dupla A. Vamos lá no nosso quadro. Ok. Página 57. Questão 5.
Item A. A expressão que representa a pontuação da dupla A é menos 150 mais 300 mais menos 120 mais 220. Ou seja, nós vamos somar a pontuação que a dupla A fez em cada rodada. Vamos então utilizar a nossa regrinha. Menos 150. Gente, se está positivo, repete o sinal. Mais 300. Novamente, está positivo, repete o sinal. Mais menos 120. Está positivo, repete o sinal. Mais 220. Então, vamos prosseguir com a operação. Menos 150 mais 300, repete o sinal do maior e subtrai 300 menos 150, 150. Vamos fazer isso sempre que o sinal for diferente. Vamos repetir o restante. Novamente. Sinais diferentes, repetimos o sinal do maior e fazemos a diferença. 150 menos 120 é o mesmo que 30. Sinais iguais, repete o sinal e soma os valores. 30 mais 220, 250. Então, com isso, nós temos a pontuação da dupla A. Resolução do item B. Vamos voltar para a nossa atividade. Item B. Quantos pontos fez a dupla de Bia? Vamos somar todos os valores da coluna 3, que é a coluna que representa a dupla de Bia. Resolução do item B. Aqui nesse primeiro parêntese, não temos sinal nenhum. Então, vamos considerar que tem um sinal de mais. Sempre vai ser assim. Então, se tem um sinal de mais antes do parêntese, a gente repete o sinal do parêntese, que é justamente o sinal positivo. Então, ficamos com mais 230. No segundo parênteses, vamos repetir o sinal de dentro dos parênteses, porque ele é precedido do sinal positivo, vamos ficar com menos 60. Terceiro parênteses, vamos repetir o sinal de dentro dos parênteses, porque ele é precedido do sinal positivo, vamos ficar com mais 280. E finalmente, no último parêntese, como também é precedido do sinal positivo, vamos repetir o sinal de dentro, vai ficar menos 70. Ok. Agora vamos resolver normalmente. Aqui nós temos 230 menos 60. Vamos repetir o sinal do maior e vamos efetuar a subtração. 230 menos 60 é igual a 170. Vamos repetir o restante da nossa expressão. E vamos executar a primeira adição. Vamos repetir o sinal, que é igual, e vamos efetuar a soma. 170 mais 280 é igual a 450. Vamos repetir o restante.
da nossa expressão. E vamos realizar a nossa última operação. (450 menos 70), sinais diferentes, sinal do maior. 450 menos 70 é igual a 380. Bem, com isso a gente conclui o item B. Vamos ver o próximo item da nossa atividade. Item C. Qual das duplas estava vencendo o jogo após as 4 primeiras rodadas? Gente, nós vimos no item A que a dupla A fez 250 pontos. E vimos no item B que a dupla B fez 380 pontos. Então, resposta, quem estava vencendo era a dupla B. A dupla de Bia, né? Vamos então retornar para a nossa atividade. Questão D. Por quantos pontos de diferença? Gente, quando nós queremos saber a diferença entre dois números, nós vamos subtrair eles, não é verdade? Voltando ao nosso quadro. Item D. Nós queremos saber a diferença. Então vamos fazer o seguinte. 380 que foi a pontuação de Bia, menos 250 que foi a pontuação da dupla A. Novamente, parênteses precedido de mais, repete o sinal. Parênteses precedido de menos, troca o sinal. (380 menos 250), sinais opostos, repete o sinal do maior e faz a subtração. 380 menos 250 vai ser 130 pontos. Resposta: a diferença é de 130 pontos. Ok? Vamos voltar à nossa atividade. Fim de aula, por hoje é só, pessoal.